O grande pecado dos que professam ser cristãos é não abrirem o coração para receber o Espírito Santo. Viram o que está escrito lá? Vamos ver de novo. O grande pecado dos que professam ser cristãos é não abrirem o coração para receber o Espírito Santo. Sabe o que eu tenho percebido em, em minhas investidas, conversas com os jovens da igreja, com os irmãos da igreja, seja do mais jovem até o mais velho, e aqui na sala a gente tem confirmado isso. O nosso povo sabe quem é o Espírito, ele sabe que o Espírito Santo faz parte da Trindade, sabe que o Espírito Santo tem todos os atributos de Deus, sabe que o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas quando a gente pergunta assim, ó, você tem o Espírito Santo? Aí começa a dúvida. Ué, pastor, tem como saber que a gente tem o Espírito Santo? Tem como medir se a gente tem ou não? Aí começa a dúvida na cabeça deles. E quando esse texto diz que é pecado não abrir o coração para receber o Espírito Santo, é muito complicado se você não sabe como receber o Espírito. Como receber e os resultados do recebimento desse Espírito diariamente na sua vida. Atos 1, verso 8 diz: Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. Vou chamar aqui o pastor Carlos Camptelli. Bom dia, pastor, tudo bem? É só abrir o seu áudio, o senhor já está autorizado. Bom dia, pastor. Wagner, como estamos? Tudo Ah, bem? pastor, com o senhor aqui agora melhor, hein? Melhor. A sala está muito feliz, pastor, em recebê-lo aqui para esta mensagem. Ela é preparatória para a nossa vigília do dia 13 de dezembro. O senhor fez a live de lançamento agora para 2025. Estivemos juntos lá. Foi uma bênção. Uma bênção, pastor. Muitos aqui não conhecem ainda da Sala 57. Eu queria que o senhor dissesse de onde o senhor veio, se o senhor é casado, quanto tempo de ministério e sua função, para que eles entendam quem é o senhor na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tá bom, pastor. Bom dia a todos. Uma alegria estarmos juntos nessa manhã de segunda-feira, dia 11 do 11, né? E como vocês perceberão, aí meu sotaque é um pouquinho diferente. Eu não sou brasileiro, não tenho esse privilégio de ter nascido nessa pátria, mas eu sou vizinho, nascido na Argentina. Dizem que sou gente boa, pelo menos minha mãe dizia isso aí. E estudei na Argentina, aí vim trabalhar aqui no Brasil há praticamente 20 anos atrás. Sou casado também com minha esposa Lisley, ela é brasileira, a gente se conheceu na Universidade Adventista del Plata. Viemos trabalhar aqui no Brasil, no norte do Brasil. Trabalhei no Maranhão, já trabalhei também em Rondônia e Acre. Trabalhamos no Nordeste do Brasil, a União Nordeste Brasileira. Voltamos para trabalhar na Argentina e há 10 anos moro aqui em Brasília, onde está a sede administrativa da Igreja para a América do Sul e lidero aí a juventude adventista aí para os 8 países sul-americanos que compreende aí o escritório da Igreja Mundial aqui na América do Sul. E um privilégio estarmos juntos aqui nessa manhã poderosa para estudar a palavra juntos, em movimento, né? Estamos em movimento, amigo. Juntos em movimento, né, pastor? Maranata. O senhor realizou, junto com toda a sua equipe aqui, o nosso movimento do Maranata, reunindo os 20 mil jovens no nosso campo de futebol aqui em Mané Garrincha. Foi uma bênção, pastor. Foi uma benção. Eu estive lá todos os dias, minha meninada foi, ver aquele pessoal louvando a Deus, clamando pelo nome do Senhor, recebendo a unção do Espírito. Foi muito legal. Foi uma outra cidade montada ali, né, pastor? Foi um negócio extraordinário. É você que está aqui adorando conosco, ore por homens como o pastor. Nós devemos orar por todos, mas existem pessoas que carregam uma responsabilidade muito grande. Então, o pastor é um desses, ele lidera todo o Brasil, mas outros países de fala hispana, a responsabilidade de lidar com tudo isso, lidar com gente, com liderança.
É um negócio extraordinário. Ore por ele, pela família, para que Deus continue dando sabedoria para esse servo de Deus, para conduzir nossa juventude e as pastas, né? Ele não somente dirige os jovens, mas tem outras funções na divisão sul-americana, que é muita responsabilidade. Ore por ele para que Deus fortaleça. Pastor, nosso sonho é, pela graça de Deus, replicar um Maranata virtual, pastor. Nós queremos aqui milhares e milhares de jovens. Nós startamos na semana passada a ideia de começarmos a orar pelos jovens afastados e pelos jovens da igreja. E agora eu tenho um grupo que uma das moderadoras abriu, a Clay, pastor. Nós já temos mais de 1.000 nomes de jovens afastados. Mais de 1.000. E nós vamos receber muitos mais até que a vigília aconteça. E nós vamos começar a citar os nomes deles aqui, pastor. Nós temos um momento de intercessão, e no momento de intercessão nós vamos citar os nomes desses jovens que estão afastados e pedir que o Espírito de Deus os traga para a vigília, e na vigília eles tomem a decisão de voltar para a casa do Senhor. Amém. Um movimento. Pastor, MRNT. Tá aí, bonito na camiseta do senhor, hein, pastor? O que significa isso? Fala um pouquinho para a gente, pastor. Bom, quando a gente pensa na nossa vigília também, conversamos com o pastor Wagner aí, com o grupo, e replicar um pouquinho, assim, uma escala menor aí de algumas horas, o Maranata, né, o que aconteceu aí em Brasília, e que na verdade não se limita a um evento em si, e sim, de fato, a um movimento de discipulado com nossa juventude, que abrange não somente a juventude, sino especialmente adultos que estejam dispostos a discipular, a ser referentes, a poder abraçar esses jovens e acompanhá-los na caminhada espiritual. Então, por isso que essa fusão é muito interessante, muito importante. Nós temos muitos jovens que participam aqui da Sala 57, mas a faixa etária assim, que tem mais alcance, inclusive, é a faixa adulta. E é por isso que conclamamos e pedimos para que esse movimento de oração, do derramamento do Espírito Santo, possa chamar a esses jovens a participar, a conhecer, a ter esse hábito de vida de oração. E então, esse MRNT tem a ver com áreas, eh, que também até o pastor Wagner acaba de apresentar aí, que são os eixos principais aí deste movimento da sala, que é basicamente a mesma, quando a gente fala de Maranata, isso é um resumo da palavra Maranata, né? Essas são as consoantes, né? Você fala de M, de missão, né? Do cumprimento da missão, que cada um tem de maneira pessoal, mas também coletiva, né? Então, levar a esse jovem a entender seu propósito, seu chamado para cumprir uma missão, o relacionamento, o R de relacionamento, né? A gente vive em comunidade, uns se preocupando pelos outros, e aí crescendo espiritualmente nesses relacionamentos saudáveis, também cuidado da mente e ter bons hábitos. N de nutrição, profundo estudo da palavra de Deus como base, né? Como alicerce, e também orientação do espírito de profecia através dos escritos de Ellen White, que é um movimento no estudo também disto que é revelação para nossos dias, né? Então queremos que realmente isso possa ser real. E T de templo, que tem a ver com adoração, minha vida em oração, de maneira particular, com meus hábitos ou disciplinas espirituais, e também no templo, né, com meus irmãos, de maneira intergeracional. Por isso que tem tudo a ver nessa vigília que a gente vai realizar dia 13 de dezembro, já finalizando praticamente um ano, agradecendo o que Deus já tem feito durante este ano, que foi um ano de fato particular para a juventude, especialmente pelo Maranata, mas que não fica num estádio, sino que é um estilo de vida, uma maneira de ser, né? E que justamente nessa vigília a gente vai reforçar, vamos chamar essas pessoas que talvez se afastaram da igreja, e temos aí também alguns oradores que nos vão acompanhar, que são somos os autores deste livro, que é um manual em si, sino são bases para que possamos realmente fazer acontecer esse plano de discipulado, né? E chamando realmente, como falei, adultos que têm uma caminhada espiritual já alicerçada, então que
que os jovens possam dizer, eu quero andar com Jesus, com essa pessoa, né? Eu quero que ele me mostre como aprender a orar melhor, como me relacionar bem com os outros. Então, por isso que contamos aí com apoio e já vejo aí já frutos de esse poder da oração, e o que a gente vai estar conversando agora de manhã, quando abramos a Bíblia. Então, é isso, pastor. E o que a gente vai apresentar são temas relacionados com o MRNT, Momento de Oração. Bom, tem muita coisa, tem surpresa também que vai acontecer na vigília. Eu não vou dar spoiler aqui, então vou ficar esperando aí que você se prepare e chame. Nós vamos fazer um tremendo, realmente, de fato, um movimento no dia 13 de dezembro, aí às 20 horas, né? Pastor, eu quero aqui agradecer publicamente ao senhor, porque eu pedi ao pastor Lucas a liberdade de conseguir o seu número de telefone. Em seguida, liguei, nós tivemos uma conversa, o senhor estava fora trabalhando. Expliquei rapidamente qual era a pretensão dessa vigília. Posteriormente, nos falamos novamente e o senhor aceitou a ideia de fazer essa vigília em parceria com a Sala 57. E nós agradecemos muito, porque quando somamos os esforços, o resultado para o reino de Deus só agradece, só cresce. Então você vê que tem toda uma estrutura e agora nós temos uma grande chance, pastor, de replicar o Maranata, porque o senhor entrando com a sua equipe, disparando esse convite desde divisão sul-americana, uniões, associações, igreja local, através do Ministério Jovem, até o líder do Ministério Jovem da igreja local, com o encarte que nós vamos produzir, com a propaganda que a gente vai produzir. Pastor, nós temos a chance de trazer toda a nossa juventude para cá e fazer aqui um grande cenáculo do poder de Deus. Olha, pastor, eu estou vendo um momento importante de transição para 24, para 25, hein? Obrigado por aceitar esse desafio, estar conosco na sala 57, pastor. Obrigado mesmo. Tá Bom, certo. você que adora conosco sabe que todas as vezes que o orador escolhido pelo Espírito de Deus vai abrir a palavra, nessa primeira hora e meia de mensagem da Bíblia, nós ouvimos e vemos Ezequiel 37, para não perder o foco. É fácil perder o foco de um movimento. O foco desse movimento é entender. Uma frase só que tem nesse texto, assim, ó, e o Espírito de Deus entrou neles, e eles viveram. É disso que a gente precisa para ter Cristo como centro de nossa existência. Enviado por Cristo para estar dentro de nós, para imprimir Cristo em nós. Esse é o plano. Esse é o plano. Vamos lá, então? Amigos, vamos abrir a Bíblia no livro de Efésios. E falando de exército, eu queria trazer justamente essa reflexão nessa manhã da armadura daqueles soldados que estamos na batalha contra o mal, estamos na batalha em favor da esperança. E dentro dessa armadura, e você conhece muito bem, eu queria estabelecer aqui um nexo justamente com o que foi mencionado aqui. Só um parênteses, enquanto você abre a sua Bíblia, eu acho que você está com sua Bíblia aí na mão, então abra a sua Bíblia, Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, nós não vamos ler todos os versículos, vamos ler um versículo, é, mas sabe quem vai para a batalha, quem vai para a guerra geralmente? É, são muitos os chamados, mas quem está na frente de linha, em um exército, quem se postula para estar num exército. Eu entendo quando olho para essa profecia de Ezequiel e esses vale de ossos secos, pode representar a vida de muitas pessoas, a nossa vida muitas vezes, mas sempre me chama a atenção, não simplesmente porque lidero jovens, senão porque o exército geralmente está composto por jovens. São os jovens que vão na frente da linha, né? E quando essa profecia é colocada aí, eu imagino aí muitos jovens se levantando e se erguendo e cobrando vida. E é por isso que contamos com as orações de todos vocês. E que lindo movimento para
poder orar por nossos jovens, interceder por eles, alguns que se têm afastado e que realmente possam ser revitalizados e esses ossos possam voltar à vida, né? E essa palavra poderosa possa chegar ao máximo de nosso exército, que alguns têm caído, alguns estão secos, às vezes nossa vida está nesse deserto da batalha um pouco seco, mas pode ser levantado. E dentro da batalha, a armadura desse soldado é essencial, né? Não podemos ir desprovisto de uma armadura, e em Efésios, o capítulo 6 é mencionado aqui esta armadura. Eu queria me deter em um dos elementos, talvez um dos mais poderosos, né, de todos os elementos da armadura, que está em Efésios capítulo 6, o versículo 18, e diz assim: orem, orem em todo tempo no Espírito, orem todo tempo no Espírito. Vai pegando aí, com todo tipo de oração, diversidade de oração, e com súplica, com clamor, oremos com clamor. E para isto, vigiem com toda perseverança, uma grande atitude, um grande princípio, orando com perseverança e súplica. Por quem? Por todos os santos, por todos os separados, né? Eu gosto desse texto, é poderoso, e dentro da armadura de Deus, para os soldados que estamos aí nessa batalha diária, é necessário nos revestir dessa armadura e colocar a oração. Eu quero refletir na palavra de Deus sobre esta, que é a oração, que é uma ferramenta poderosa. Tem uma Bíblia, talvez você tenha tido acesso, que é a Bíblia, a mensagem, uma paráfrase que diz assim: a oração é essencial nessa luta incessante. E diz aí de uma maneira diferente, né? Diz: orem o tempo todo e com fé. Orem pelos irmãos na fé. Mantenham seus olhos abertos. Eu gosto disso aqui. Mantenham seus olhos abertos. Vigiem o tempo todo, né? E diz: encorajem-se mutuamente para que ninguém venha cair ou vacilar. Sabem, eu nasci na beira do Rio Paraná, como eu falei, sou da Argentina, nasci na beira do Rio Paraná, lá no estado de Entre Rios, na Argentina, e desde eu pequeno, nós fizemos várias saídas com minha família para o Rio, passear aí no Rio, pescarias, eu gosto de pescar bastante, e se bem nós tínhamos o costume da vida do Rio, meu pai sempre nos orientava, meu irmão e eu, sobre os perigos, né, que existem no rio, claro, naturalmente na natureza, né, e especialmente em dias de tormenta. E certa vez a gente decidiu sair com meu pai, ele preparou tudo para ter uma experiência, sair com um bote, né, com uma canoa, com um bote pequeno, né? E fizemos aí durante 3 dias, saímos numa sexta-feira, aí andamos, remamos e passamos aí pelo rio. Sábado paramos, tivemos nosso momento de devoção aí no meio da natureza. E no terceiro dia, no domingo, no último dia, estamos atravessando pelo meio de um canal, do grande canal, tem entre 3 a 5 quilômetros de extensão, é o principal canal do Rio. E nesse dia, estamos atravessando pelo meio do canal e o céu escureceu como noite, o vento começou a soprar como furacão e o rio começou a enlouquecer de uma maneira terrível. Imagine no meio do rio, um pai com uma criança de uns 10, 11 anos naquela canoa, e naquele momento aí no meio do rio, meu pai remava intensamente, eu tentava tirar a água aí do bote, porque começou a encher o bote de água, e meu pai agora percebeu, né, de fato, meu rosto de preocupação, de tremor, e me disse assim, né, filho, nós vamos sair desta, vamos remar até o outro lado do rio, vamos atravessar o rio, confio no seu pai. E é como que ele, ao falar isso, eu parei para escutar ele e voltou a dizer: confie no seu pai, né?
E bom, confiei, meu pai continuou remando, conseguimos chegar até o outro lado da beira do rio, e chegamos em paz, mas no meio de uma tempestade, né? Es- Vários elementos me chamam aí a atenção neste pequeno episódio que a gente teve, mas dramático para uma criança, para um pai no meio de um rio, de uma tempestade, de uma tormenta de água por todo quanto lado, eh, que nós vivemos, né? Mas eu gostaria de fazer referência desses elementos. Primeiro, a segurança ao saber que meu pai estava ao controle. Isso me trouxe paz no meio da tormenta. Saber que ele estava ao controle da embarcação, ele estava ao controle da canoa, do bote. E segundo, tínhamos um bote para atravessar até o outro lado do rio e nós chegarmos salvos, né? Na vida de todo cristão, estes dois elementos fazem totalmente a diferença e são fundamentais para o desenvolvimento do caráter e da relação com o nosso Pai, com o nosso Deus. Primeiro, saber e permitir que Deus esteja ao controle. E segundo, ter uma embarcação, ter um bote, ter um espaço, ter um lugar para poder estar seguros e conseguir atravessar no meio da tormenta e das tempestades da vida, né? Você lembra de Jesus no barco, né? Você lembra desse episódio quando Jesus estava dentro do barco. Uma coisa é certa, meus queridos, mesmo em meio a tempestades, às vezes ele parece estar em silêncio, né? E o silêncio de Deus é incompreensível muitas vezes. Ele parece estar silencioso, mas nós precisamos aprender a esperar no Senhor. E uma coisa também é clara para a nossa vida: o silêncio de Deus não significa ausência dele. Veja só, o silêncio de Deus não significa ausência dele. E ele poderá acalmar as tempestades de seu coração, as tempestades da sua vida e fazer que você possa atravessar até o outro lado, confiante nele, mesmo muitas vezes ele aparecendo ou estando em silêncio. Ele acalmará as tempestades que afligem meu coração e o seu coração e o coração de muitos que estão aflitos, mas sabendo que ele está na embarcação, eu posso confiar nele e ele está ao controle, porque quanto mais desesperadora seja a situação do ser humano, maior vai ser a oportunidade de Deus de se manifestar. Quando eu entender isso aí, eu posso estar no meio da tempestade, mas Deus vai fazer um milagre gigantesco em nossa vida. E nunca eu devo permitir que a adversidade me faça cair, exceto que seja de joelhos. Se eu vou cair, que seja de joelhos para estar na presença de Deus e deixar que Ele possa está ao controle da minha vida. Sabe, meus queridos, eu quero convidar você que já está subido numa aventura de disciplinas espirituais a deixar que Deus de fato possa estar ao controle dessa embarcação e que esse poder do Espírito, esse poder de Deus possa refletir que ele é o capitão nessa embarcação. Eu queria destacar a palavra bote, bote, né? Um bote, e fazer aí como um pequeno acróstico, né? Talvez você vai lembrar e permitir fundamentar eh, as bases de uma vida cristã, uma vida de desenvolvimento espiritual centradas na pessoa de Jesus Cristo e de seu Espírito, né? Esse bote é uma simples chave, mas um lembrete, né? Que tem a ver com Bíblia, tem a ver com oração, tem a ver com testemunho e tem a ver com exaltação. Bote, Bíblia, oração, testemunho e exaltação. Eu vou me deter um pouco mais na Bíblia, né? Perdão, na oração, mas eu queria repassar um pouquinho estes grandes elementos. Eu vou compartilhando aqui no chat
Se vocês querem colocar aí no YouTube também, é para que o pessoal possa ir acompanhando e você tendo aí essas anotações para o desenvolvimento da tua devoção pessoal. Não tem nada melhor, claro, que começar o dia com Deus, começar o dia com Jesus e terminar o dia com Ele. Porque quando nós colocamos a Deus em primeiro lugar, Ele vai portar a nossa caminhada, Ele vai nos ajudar a resolver essas coisas que muitas vezes a gente anda ansioso. E é por isso que a gente procura espaços como estes, de comunhão, de aprendizado da palavra e juntos crescermos, né? Eu gosto de dizer que a palavra prioridade, né? Quando a gente fala busquemos a Deus em primeiro lugar, a gente não fala de prioridades, nós falamos de prioridade no singular. É Ele em primeiro lugar, é Ele em segundo lugar, é Ele em terceiro lugar. Quando essa prioridade é clara, é central na minha vida, é primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a sua forma de comandar a nossa vida, é prioridade no singular. Então você pode estar muitas vezes em família, você pode estar sozinho, mas faça deste momento desse bote, desse momento, desse culto pessoal, e desse culto familiar, mas de maneira pessoal, antes de você, quem sabe, vir a este momento coletivo, onde estamos em comunidade, nós precisamos ter nosso momento particular com Deus, né? Nosso crescimento com Deus, faça que de fato essa seja uma prioridade na minha vida de maneira pessoal. E de que estamos falando? Claro, desse culto, né? Por isso, tentar separar um lugar, um espaço na sua residência, um lugar onde você esteja, que seja seu cantinho para reflexão, esse ambiente faz toda a diferença. E claro, como foi mencionado, em primeiro lugar é Bíblia, né? Na primeira hora de cada dia, quando eu abrir os olhos, preciso ir para a palavra de Deus, né? Fazer do estudo da palavra de Deus algo central na minha vida, abordar algumas passagens e pedindo a direção de Deus que me mostre realmente qual é a agenda que Ele tem para minha vida hoje. E esse é um hábito maravilhoso, né? Deixar que essa agenda possa tomar conta da minha vida. Quando na minha agenda, está em branco e abro os olhos toda manhã e ele é prioridade principal, então eu vou buscar qual a agenda que ele tem para a minha vida, né? E fazer duas perguntas, talvez, quem sabe, né? O que esta passagem da palavra de Deus, como a gente leu aqui sobre a oração, me ensina acerca de Deus? E o que eu posso aprender para a minha vida prática sobre esta porção bíblica? São coisas práticas sobre quando eu estudo a palavra, quando eu aprendo a estudar a palavra de Deus, né? Alguns adotam, às vezes, um capítulo por dia, alguns fazem reavivados pela sua palavra e estudam um capítulo por dia. Não importa tanto o plano, né, ou a estratégia em si, mas é o fortalecimento do hábito, estuda a Bíblia central, né? Além de aprendizar, agudizar teus pensamentos, né? Aprender mais sobre Deus, histórias de personagens eh, como você, como eu, na sua jornada, e aí a palavra autorizada de Deus, que vai preencher essa agenda para a minha vida todos os dias, né? E cada dia novamente, e aí vai se renovando. Então você vai conhecer a Deus, a sua vontade, e tendo esse hábito pessoal, particular, né? E quando falamos essa palavra bote, é Bíblia, 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 a palavra de Deus como centro. E aí vem o O de oração. E diz o texto bíblico que a gente leu, orem tempo todo, né? O tempo todo façam súplica, o tempo todo orem, né? Mas pelo menos 3 vezes por dia, né? Como fazia Daniel. Mas claro, é uma vida de oração. Eu o tempo todo eu estou caminhando na rua, estou pensando, estou dirigindo, estou indo agora para o trabalho e escutando essa mensagem, mas eu estou em uma atitude de oração. E isso é fundamental para cada dia. E se a oração eu abrir do coração a Jesus como um amigo, então conversemos com um amigo, participemos da nossa vida com ele, desfrutemos de ouvir a sua voz e exercitar a oração tem alguns elementos que não podem faltar. Na vida de oração,
e eu vou tentar trazer isso aqui de maneira muito simples, né? Tem elementos principais na oração composta de gratidão, né? E quando a gente ora, começa, eu não estou dizendo que tem que ser assim, passo a passo, mas estou dizendo tem que ter elementos fundamentais. E a oração tem um momento de gratidão. Então, tomar tempo de fato para agradecer tudo que Deus é, tudo que Deus faz, tudo que Ele representa na minha vida, né? Abrir os olhos e agradecer a Deus por um novo dia, né? Tal como diz o Salmo 100, entre nas portas, né? Com ações de graça, em seu átrio com louvor, dar graças a Deus e bendizer o nome do Senhor, né? A oração, ela nos lembra que não estamos no controle, mas nos leva perto daquele que está no controle. E a oração vai ter sentido para nós na medida que a gente conheçamos a Deus e com quem estamos falando. Porque muitas vezes a nossa oração parece assim um pouco debilitada? Porque às vezes a gente entende como que a oração assim parece um pouco vazia, não tem assim algo tão especial. Eu espero sentir uma coisa, parece que uma questão mais sensacionalista sobre o que é a oração. Na verdade, a oração muitas vezes não tem sentido para a minha vida porque eu não conheço tanto a esse Deus pelo qual me estou comunicando. E é por isso que eu preciso de estudo da palavra profundo para falar, conversar e estar com aquela pessoa todos os dias. Mas enquanto mais eu conheço a Deus, mais essa conversa com Ele, com a pessoa de Jesus, com o Espírito Santo, vai ser algo natural, algo especial, algo que eu possa realmente desfrutar, né? Em segundo lugar, a oração tem primeiro gratidão e segundo é confissão. E este é um momento muito especial que eu preciso ter, né? O momento da confissão. Dedicar tempo para refletir introspectivamente na minha vida, para confessar meu pecado, olhar para mim mesmo, deixar que o Espírito Santo permita eu poder enxergar coisas que eu preciso mudar, eu preciso crescer, que ele precisa burilar, ele precisa trabalhar na minha vida, ele precisa passar, eu passar por momentos, às vezes, do fogo purificador, né? Mas para isso eu preciso confessar, reconhecer. E vocês lembram, claro, que João diz, né, na sua carta, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e purificar de toda injustiça. Porque, meus queridos, o poder da oração não depende de quem ora, mas quem ouve. Não está no que o tipo de oração que eu consiga fazer, a minha modalidade, a minha forma, minhas palavras, e sim também a minha intenção, o meu destino, do, do poder que a oração tenha na vida diária de comunhão com Ele. Porque o poder da oração não depende de quem ora, mas de quem ouve. E aí está a base do desenvolvimento de uma vida de oração, dessa arma poderosa. Reconhecimento de quem nós somos e de quem é Ele. E um terceiro elemento importantíssimo, que tem a ver com a petição. Com a petição. Com a petição. Primeiro é a gratidão. Segundo é a confissão. E terceiro é a petição. Na oração, tem petição, mas com convicção. Às vezes a gente pede ou faz pedidos, mas não sei se a gente está totalmente convencido daquilo que a gente está pedindo, mas talvez isso é pelo tamanho do conhecimento experimental que nós temos de Deus. Quando a gente fica cada vez mais perto de Deus, ao reconhecer que Ele de fato é poderoso, está ao controle das coisas, Ele é especialista, diz a Bíblia, Ele é especialista
em dar boas dádivas, ele se alegra em dar boas dádivas a seus filhos, né? E eu gosto quando Filipenses diz, né? Não andem ansiosos pelas coisas, né? Por nenhuma coisa, não andem ansiosos, mas em tudo, pela oração, pela súplica, pelo pedido, deem graças a Deus e apresente seus pedidos a Deus, né? E a paz de Deus, que excede todo esse entendimento, a guardar o coração e a mente de vocês em Jesus, né? Eu me lembro de uma história que eu vi, uma representação, né? Muitos de vocês são pais, né? Imagina a sua filhinha de 3 anos, você que é pai, né? Imagina uma filhinha de 3 anos chegando para você e dizendo: pai, você me deixa brincar com aquele cutelo que você tem para cortar, um cutelo grande, você me deixa brincar? E você olha para essa filhinha e diz: sim, claro, meu amor, eu vou te dar o cutelo. E um cutelo assim, esse grande, às vezes é para cortar carne, uma coisa, um cutelo afiado. E lá está a tua filha com 3 anos no jardim ali da tua casa, com aquele cutelo brincando e sorridente. Papai me deu o cutelo para brincar. E vai para um lado e vai para o outro, no meio do jardim. No momento, tropeça com suas perninhas pequenas, cai. E quando cai, ela corta o braço e seu rosto, né? E começa a sair sangue. E começa a gritar, e você desesperado vai lá, papai, mamãe, chega lá no jardim, sangue por todo quanto lado, e você vai para o hospital. 23 pontos no rosto. Chega aos 15 anos, 12 anos depois, e tem aquela festa bonita, especial, fazendo os 15 anos da sua filha, e ela chega para você e diz assim: pai, eu me sinto incômoda com meu rosto, com aqueles traços do corte quando era pequena. Por que você me deixou brincar com o cutelo? E o pai diz, né? Filha, mas é tudo que você me pedir, eu vou dar tudo para você, porque eu amo você. Às vezes nós pedimos cutelos para Deus. Nós não sabemos pedir bem, né? Até isso o Espírito Santo precisa me conduzir na oração. Então, muitas vezes somos pedidores, pedintes de cutelos. E quando Deus não me dá aquilo que eu não quero, eu me sinto como que eu não consigo esperar no Senhor. Esperar no Senhor é toda uma habilidade, mas eu lembro para você que talvez está esperando pelo Senhor há um tempão, por alguma coisa que Ele não deu para você. Mas não, mas eu estou pedindo coisa boa, mas Ele não tem respondido para mim. Mas não desista. Talvez tenha em Deus suas maneiras ou suas formas que está trabalhando em você, na minha vida, através da oração. Mas uma coisa é certa: nada, escute bem, nada está fora do alcance da oração, a não ser aquilo que está fora da vontade de Deus. Quando eu entendo isso aqui, isso é totalmente libertador. Eu vou deixar aqui também no chat para você refletir e compartilhar também sobre isso. Nada está fora do alcance da oração, a não ser aquilo que está fora da vontade de Deus. Será que está na vontade de Deus? E outro princípio importantíssimo é deixar de fato e pedir diariamente. E o que nós fazemos isso aqui na sala é pedir constantemente o poder do Espírito Santo, o derramamento do Espírito, que ele faça presente todos os dias, pedir o batismo do Espírito Santo. Toda esta obra de transformação, todo esse depender de Deus, que Ele esteja ao controle do bote, confiar que Papai nos vai ajudar para atravessar até o outro lado da, do rio e chegar em paz no meio de tempestade. Toda esta obra de transformação é possível pelo dom do Espírito. E
Diariamente nós devemos pedir pelo derramamento do Espírito Santo. Essa é uma das propostas que tem aqui na sala. E de maneira pessoal, particular, dizer, Senhor, se derrama, transborda teu Espírito para que guie, para que me ensine a eu confessar, para que me ensine a pedir, para que me ensine a transitar nesse mundo difícil, complexo, no meio de tempestades, na turbulência da vida, mas que o Espírito Santo possa guiar minha mente, estar esperto para entender a voz de Deus, a qual a agenda que ele tem quando eu abro a Bíblia todos os dias. Quem faz isso é o Espírito. É o Espírito. Vejam só que em Mateus, o capítulo 13, está aí o capítulo das parábolas do reino. Aí está a parábola do joio, do grão de mostarda, do fermento, do tesouro escondido, da pérola, da rede, e sempre diz assim, para descrever o reino dos céus. Jesus sempre começava assim, né? O reino dos céus é semelhante, é semelhante. Essa fórmula já era conhecida pelas pessoas que caminhavam com ele, que ouviam seus discursos, as suas mensagens, né? Essa fórmula era conhecida. Mas você percebe que em Mateus 25, Jesus muda a fórmula, né? Mateus 25, a conjugação agora do verbo é alterada, lá na parábola das virgens. Então agora diz, e o reino dos céus será semelhante. Passa de para será semelhante. Não usa mais o verbo em presente, agora vai usar o verbo no futuro, né? Porque esse reino dos céus não é semelhante à parábola das virgens. O reino dos céus será, né? E há uma mudança. Jesus não está falando do aspecto do reino que ele vai começar a falar agora no aspecto do reino que virá, né? Falando nos últimos tempos, nos últimos dias da história da humanidade. E eu, meus queridos, acredito plenamente que nós estamos vivendo nos últimos dias da história desse mundo. Eu acredito plenamente que nós estamos na fase final e acredito que você também. E quando fala desse tempo futuro, está falando em termos escatológicos, os eventos dos últimos dias, é uma analogia sobre a volta de Jesus, a parábola das 10 virgens. Essas virgens são a igreja que vive antes da volta de Jesus. E são chamadas de virgens porque professam que uma fé pura. E aqui aparecem dois grupos, né? Duas classes de pessoas que professam estar à espera de seu Senhor. As 10 virgens representam, então, todos aqueles que aguardam a vinda do noivo. Não representam o mundo como um todo, representa essa igreja invisível, muitas vezes, né? A igreja são as virgens que são convidadas para essas bodas. E a diferença entre esses dois grupos é a preparação. É a preparação. Antes da segunda vinda, tem um tempo de preparação e também de pregação. E se nós somos o povo do advento, dos últimos dias, desse movimento do Espírito Santo e da proclamação dessa mensagem de um Jesus que está voltando para nos buscar, às vezes eu fico imaginando nessa espera, que não seja o tempo de espera que faça diminuir a força da esperança. Esperamos, mas às vezes fica, vou esperar até quando, né? Porque nós somos, de fato, um povo com uma certidão de nascimento, com uma identidade clara, com uma mensagem distintiva para ser vivida, para ser anunciada. E essa igreja preparada diz que é uma igreja unida no mesmo propósito, mas unida em quê? No Espírito. Quando a gente leu aqui em Efésios e começamos o devocional agora essa manhã, diz assim: orem em todo tempo no Espírito, no direcionar do Espírito. Então, esse tempo de preparação é no Espírito. Esse momento escatológico, falando das 10 virgens, que é agora, esse é o tempo, esse tempo de preparação é no Espírito, no propósito que ele tem, nessa prioridade única, nessa vida de oração, de súplica, de petição, de gratidão, de entrega total, né?
Que a oração, meus queridos, a oração não é preparação para a obra, é a obra em si. Tem gente que diz, vamos orar agora para nos preparar para cumprir uma missão. Não, a oração já faz parte. A oração já é a missão. Entendeu isso? A oração já é a missão. Não estamos orando para nos preparar agora para uma ação missionária. Não estamos orando para que Deus faça alguma coisa. Não, já está fazendo. É o mover do Espírito em oração. Por isso diz, em todo tempo, o tempo todo. É uma vida constante de diálogo, de abertura com meu Deus, confiando nas suas promessas, deixando que Ele esteja ao controle. Porque muitas vezes nos damos muita ênfase, claro, à vinda de Cristo, né? E por uma boa razão, nós somos adventistas do sétimo dia. Ao final de contas, nós aguardamos o retorno do Senhor. Mas note, porém, note, essa não foi a ênfase de Cristo durante as últimas semanas com os discípulos. Sua ênfase tinha a ver com o quê? Com a descida do Espírito, a fim de ter poder para testemunhar, o Espírito para falar, o Espírito para pregar, o Espírito para contar quem é Jesus na vida de outras pessoas, né? Sua ênfase era pela descida do Espírito, e deveria ser a mesma ênfase hoje. E é o que a gente está procurando, através de tudo isso que a gente está fazendo hoje. Mas isso deve ser na minha vida, internalizado, pessoalmente, na minha mente, no meu coração, na minha consciência, né? A fim de ter poder para testemunhar. Cristo está muito mais interessado em nosso preparo para seu retorno do que deveríamos estar no tempo do retorno. Eu vou deixar isso aqui também no chat, para você refletir, anotar, deixar aí também na sua caminhada pessoal, né? A vinda do Espírito à nossa vida precede a vinda do Senhor a este mundo. E o batismo do Espírito é necessário para a sua vinda. Por quê? Por quê? Por quê, minha gente? Porque o Espírito é o único capaz de poder convencer de pecado, de justiça e de juízo. Por isso que clamamos, por isso que a gente pede, por isso a gente deseja que o Espírito Santo tome conta da minha vida e que seja um batismo e é diário, é todos os dias. Contudo, surpreendentemente, o Espírito não é enviado ao mundo, mas à igreja. Enquanto ele opera intermédio de uma igreja reavivada, o mundo é levado a Jesus. No tempo do fim, esse tempo que eu e você estamos vivendo, no tempo do fim, estamos nesse mesmo espírito. Vivemos um chamado antigo para novas gerações, um chamado que conecta a todas as gerações. E esse chamado está nas mensagens dos três anjos para os últimos dias. É a última mensagem dada por Deus ao mundo através de seu povo nos últimos dias, antes de ele voltar. Essas mensagens são urgentes, são necessárias, são indispensáveis e são de nossa responsabilidade. Por isso que nossa identidade para esses dias tem a ver com essas mensagens. Essas mensagens, mais que advertências, são uma maneira de viver, de temer a Deus, de dar glórias a Deus, de adorar ao Criador, né? Então, entender essa grande comissão que nós temos da pregação dessa mensagem nos últimos dias, numa vida de oração e do derramamento do Espírito, não é opcional. É um imperativo e é intransferível. Essa missão é para você. Não é eu contar do testemunho de outras pessoas. Ah, eu ouvi um testemunho bonito. Não, e o meu? O que o Espírito está fazendo na minha vida? É isso que é poderoso. E abraçar essa missão deve ser nosso genuíno chamado pessoal que nós temos. E contar agora essa bênção para outras pessoas. Mas depende de quê? Do bote, da Bíblia, da oração, agora do testemunho, como estou falando,
e da exaltação da pessoa de Jesus. Por isso que chegou a hora, de fato, de nós clamarmos pelo derramamento do Espírito pleno na vida, de maneira pessoal e na nossa igreja. Às vezes nós queremos impactar o mundo, né, com a verdade, sem ter sido transformados primeiro por ela. Porque a verdadeira influência, meus queridos, tem gente que quer, né, influenciar, que aparecer e tudo. Claro, tem um espaço em tudo isto que a gente chama de redes sociais, e é necessário e tudo. Às vezes a gente quer impactar o mundo, mas a gente não é influenciado pelo poder da palavra e do Espírito que tome conta da minha vida. Porque a verdadeira influência vem de uma vida espiritual consistente. Você que tem influência, você quer ser um influencer, então você tem que ser consistente espiritualmente, porque sem santidade não há poder. Sem santidade não há poder. Se a gente não pode mover a terra com nossas palavras, nós podemos mover o céu com as nossas orações. E é por isso que eu queria chamar a todos a viver essa vida do bote, né? Estar no bote, na embarcação com Jesus, que a Bíblia, que a oração, que o testemunho e que a exaltação da pessoa de Cristo aconteça toda hora, todo momento, a cada dia na minha vida, de maneira especial. Quando a gente fala de oração, quando a gente fala do poder de Deus, quando a gente fala da súplica, temos que pensar que chorar e reclamar não muda a situação, mas orar abre o mar, derruba muralhas, fecha a boca dos leões, faz chover, desce fogo do céu. Portanto, ore, 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 ore o tempo todo, a toda hora. E diz: ore pelos outros, ore por os santos, diz assim aqui, perseverantemente por todos os santos, orando de maneira intercessora, esse movimento de orar por aqueles jovens que se afastaram da igreja, que precisam ouvir e que o Espírito os possa alcançar onde estiver. Ore, ore, porque a oração não deve ser a última opção, mas a primeira atitude. Eu queria orar nesse momento e deixar, de fato, que o Espírito de Deus possa permear a nossa vida, nosso coração, e que a oração, de fato, seja uma base nessa grande luta, revestidos por essa armadura, suplicando, deixando que Jesus Cristo possa estar no bote e que ele diga para você nesse momento, de maneira atemporal, que você esteja ouvindo essa mensagem, ele dizendo: filhão, a filha, confie no papai, confie no pai. Nós vamos chegar e atravessar até o outro lado do rio. A tempestade está grande, a tormenta está turbulenta, as ondas estão enchendo de água a sua embarcação. Segure na mão do Pai. Acredite nele. Peça pelo derramamento do Espírito Santo. Confie nele. E o mais ele fará. Vamos orar. Me permite orar e deixar que o Espírito Santo possa atuar nessa situação complexa que talvez alguns possamos estar vivendo, algo específico que a gente precisa, uma libertação que a gente está ansiando.
e que Ele se manifeste na minha vida, na sua vida, de maneira poderosa, não porque a minha oração é boa, sino quem ouve é poderoso. Meu Jesus, Ele é poderoso e Ele poderá acalmar as tempestades de seu coração. Vamos orar, Pai querido. Obrigado, Senhor, porque podemos nos achegar a Ti de maneira confiada, a Teu trono de graça. Nos últimos dias da história desse mundo, nos dias talvez mais complexos da história da humanidade, o Senhor levanta um povo com um propósito de proclamar uma mensagem especial. Mas, Senhor, queremos viver isso, queremos compreender isso, queremos assimilar isso, queremos contar isso para outras pessoas. Mas não estamos exentos de uma vida de tempestades, de turbulências, de ventos fortes que querem, às vezes, dar volta à nossa embarcação, bote. Mas convidamos, Senhor, para que estejas no controle, sejas nosso capitão. E se há temor, se há tristeza, se existe alguém com depressão, se alguém tem um problema gigantesco e não sabe como resolvê-lo, nessa manhã, Senhor, nos achegamos a Ti, dizendo, Senhor, atua poderosamente com Teu Espírito Santo, a fim de acreditar nas Tuas promessas e a gente entender e esperar no Senhor. Que seu silêncio não significa que o Senhor esteja ausente. Trabalha em nossa vida, burilha nosso coração. E ao mesmo tempo, Senhor, que se talvez estamos fracos, que o Senhor nos possa fortalecer. Se a gente está desahuciado, que a gente possa sentir a tua mão nos levantando, erguendo, dando dignidade e olhando para Cristo, o consumador de nossa fé. E que teu Espírito Santo possa se movimentar em nossa mente, em nosso coração, nos chamando a atenção, buscando a confissão, arrependimento total e viver no Espírito. Senhor, oramos e intercedemos também por nossa juventude, pelos desafios. Oramos por esses 30 dias que antecedem a vigília que nós teremos, para que o Senhor vai manifestando seu poder, teu Espírito possa se movimentar e que milagres aconteçam na nossa vida, na vida destes teus filhos, e que mover de teu Espírito possa encontrar lugar e espaço em nossa mente, em nosso coração. Nós tomamos das tuas promessas, derrama novamente, Senhor, teu Espírito, nos batiza nessa manhã com teu Espírito. E agradecidos, Senhor, estamos e o fazemos no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Obrigado, meu pastor. Como fiz com o pastor Jean, eu amo o Senhor, eu preciso do Senhor para ser feliz. O Senhor é a parte visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque o Senhor existe, pastor. Vamos ser homens e mulheres de oração, né, pastor? De oração. Que benção, que benção. Isso aqui dá uma esquentadinha no que nós vamos ter na vigília, né, pastor? Como a gente vai viver a perspectiva da palavra de Deus na vigília, chegando e cortando os lugares que precisam ser acessados pelo Espírito para a transformação da nossa vida. Mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade do senhor. Que tenha um grande dia na presença de Deus e vamos nos falando nesses 30 dias até realizarmos a vigília juntos aqui. Valeu, pastor. Obrigado pelo convite. Continuamos por aqui. Um abraço aí na sua equipe da Divisão Sul-Americana. Um abraço. Bom, você conheceu aí mais um pouquinho do pastor Campitelli.
Muitas vezes eles giram aí trabalhando, viajam demais e a gente não tem muitas vezes a oportunidade de ter um acesso mais pessoal, conhecer um pouco mais, saber o nome da família, o trânsito que esta pessoa já teve na obra e a sua responsabilidade. Aí está mais um dos nossos departamentais da divisão sul-americana falando aqui e estamos planejando juntos uma junção Ministério Jovem Sala 57 Ministério Jovem, e especialmente para o ano que vem, o pastor Campitelli com sua equipe escolheu uma frase que vai conduzir o Ministério Jovem em 2025, e aí, em quanto tempo o senhor vai decidir? Juntos em movimento. Olha que legal, né? Como o Espírito casa as coisas. A Sala 57 há 5 anos, estamos em movimento, a divisão sul-americana com jovens juntos em movimento e a igreja em movimento, buscando o Espírito, se preparando para a vinda de Jesus. Esse é o grande lance nosso, unir forças para que o reino de Deus receba a chuva serôdia e, por fim, tenhamos condições de pregar o evangelho para toda nação, tribo, língua e povo. E aí, como eu disse, é tchau desse mundo, só voltamos aqui depois de 1000 anos para o Senhor restaurar esse planeta e habitarmos com o próprio Deus aqui para sempre, irmãos, para sempre. E é para isso que trabalhamos. Glória a Deus pela igreja do Senhor, né? Bom dia, tudo bem? Bom dia, com alegria, né? É só com alegria que vale, né, irmã? Pastor, é a alegria de ter um Salvador. Eu digo, Senhor, não me nega essa alegria. Eu acho a coisa mais linda. A gente tem um resgatador, pastor. A gente tem um libertador. A gente tem o desejado de todas as nações. Isso é lindo demais, né? Então tem que ter alegria. E por É isso que a só gente isso. precisa do Espírito Santo, né? É só isso que importa, né, irmã? É só isso que importa. Eu tenho lutado por isso, viu? Não quero me preocupar com mais nada, porque nós não somos daqui desse reino mesmo, né? Para que se preocupar com esse reino? É isso mesmo. É isso mesmo. Dona Eneida, a senhora é de Belmonte, na Bahia. A senhora fez gestão ambiental, fez uma pós em psicologia para a família. A senhora também tem um trabalho muito bonito. Iniciou o trabalho do Ministério para pessoas que estão presas, né? Ministério Carcerário, em Itabuna e Feira de Santana. A senhora já fez missão na África, São Tomé e Príncipe, pregou em presídios em Luanda com os desbravadores da igreja. Recentemente, em Lobito, tá certo? Lobito e a última agora esse ano foi em Uambo. Em Uambo também já tinha feito fui oradora em um congresso para mulheres, né? Uhum. Em 2022, 2023 que eu fiz em Lobito e 2000 agora em 24 eu fiz em Uambo, em Angola também. E São Tomé e No- Príncipe em 2019. Em Lobito, 93 pessoas batizadas e mais de 108 da igreja, além de 100 outras pessoas que ficaram se preparando para serem batizadas. A África é um lugar, Esses, a África é um esses lugar. 90, sim, pode falar, pastor. A senhora tenha calma, minha Desculpe. irmã. Fique tranquila, não Vai fique. ter. Olha só, eu vou ter que orientar a senhora novamente, tá bom? Para Ok. a coisa ficar bom. A senhora está assim, ó. Eu vou dizer como é que a senhora está para mim. A senhora está assim. E assim não é bom. A senhora tem que ficar assim, ó. Tem que tirar esse teto. A senhora tem que movimentar o seu celular. Isso, garoto. Pronto. Chegamos no ponto. Obrigado, viu? Assim fica ótimo. As pessoas na África são muito dispostas para o evangelho, né? Elas ouvem. Eu gosto do canto deles, eu gosto da animação que eles louvam a Deus. É um negócio extraordinário. E a senhora vai nascer para a experiência religiosa, é muito missionária. Mas vamos deixar esse ponto da missão aqui. Daqui a pouco eu vou restaurar esse ponto da missão do testemunho da senhora. Vamos trabalhar um pouquinho a família da senhora. A senhora, como é que é o nome do pai da senhora, da mamãe? Quantos irmãos a senhora teve? Pastor, primeiro eu quero começar aqui agradecendo a Deus por esse momento, né? Que é o momento ímpar, né? Ao Espírito, à Trindade, né? E ao meu anjo também.
que me suporta aqui, que eu abuso muito meu anjo. Então, eu agradeço a Deus muito por este momento aqui, esta oportunidade de poder falar o que ele fez na minha vida. Agradeço a Deus pela minha mãe, que não desistiu de mim, né? Então, e agradeço também a Sala 57, claro, né? Que está aqui, representado pela Vossa Excelência, né? Como filho do rei e ungido do Senhor. E agradeço também a irmã Marisa, que foi com a gente para a Itália, que a irmã Marisa orou muito e se empenhou muito por esse testemunho. Agradeço muito ela. E um abraço a todos que a gente foi junto também para a Itália, né? Nós estivemos junto lá na Itália também. Foi uma benção. Agradecimentos feitos. A senhora vai me dizer que a senhora eh, faz parte de um lar que foi desorganizado, que tinha tudo para dar errado. E essa desorganização veio pela figura controversa do seu pai, que a gente não vai entrar nesse aspecto aqui, mas para vocês entenderem que a irmã passou por muitas dificuldades por conta dessa figura paterna. Por outro lado, teve uma mãe absolutamente gigante que acomodou a família e conseguiu, de alguma forma, criar os filhos. E a irmã vai dizer que o casamento do pai dela com a mãe foi fruto de uma ação equivocada do seu pai. Ele meio que queria se vingar de uma pessoa e casou-se com a mãe da irmã Eneida. E, como a irmã Eneida disse, teria tudo para dar errado. Mas você está vendo a Eneida aqui, adventista do sétimo dia, pregadora, ganhadora de alma, deu certo. É, deu certo. Mas por que que deu certo? Que na trajetória da irmã Eneida, ela vai aceitar Jesus Cristo. E deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Não importa a sua família. Não importa a maneira como você foi gerado, não importa o lar que você nasceu, os distúrbios que tenham acontecido lá. Amigo, não importa. Quando Jesus Cristo vem e você o aceita verdadeiramente, ele vai descartar esta família biológica e vai inserir você em uma família espiritual, aonde ele vai ajeitar todas as coisas. Não quer dizer que a gente vai viver sem problema ou que não tenha que enfrentar tribulações, não. Mas com ele no bote, dá certo, dá muito certo. Você vai dizer para mim que nesse conflito, e você não precisa entrar nele, que neste conflito você chegou a dizer que não tinha medo de ir para o inferno. Por que que você disse isso? Sim. Pastor, como você já falou aí da minha mãe, né? Foi uma guerreira e minha mãe, nunca vi minha mãe com depressão. Nunca vi minha mãe angustiada, chorando, foi a luta. E eu sempre vi minha mãe testemunhando Deus, testemunhando fé, sabe? Ela sempre dizia assim: o que é que o Lito e Jesus não conseguem junto? Entendeu? Então, assim, eu cresci vendo o testemunho da minha mãe, tá? E aí, como ela se conheceu, a comportagem, aí a importância, né, dos comportores, e ela decidiu, assim, que se batizar ser uma comportora, entendeu? E foi comportora 10 anos, pastor, e viveu 10 anos sem pagar uma conta em atraso, entendeu? Abençoou enormemente. Então, através da minha mãe, eu conheci, fui estudar, ela lutou muito para conseguir vaga para mim e para meus dois irmãos, para estudar no EDESA, no Espírito Santo, a gente morando aqui na Bahia, e ela conseguiu recursos, levou a gente para lá, e ela sempre foi de oração e de fé, nunca foi de desistir e nem de abaixar a cabeça. Você vê que tudo que minha mãe passou, nunca vi minha mãe chorando em crises de choro. Isso foi uma lição de vida para mim. Foi, acho que me tornou essa mulher assim de coragem, de a luta também, graças à mãe que eu tinha. Então, valorize, né, a mãe que você tem. Hoje eu agradeço a Deus, primeiramente, e minha mãe não ter desistido de mim, né? Então, por que que eu cheguei e disse para o Senhor? Porque eu me desviei, né? Me batizei no colégio, fui uma das poucas alunas, com 17 anos, a pregar num colégio, no EDESA, no meio de 4 pastores. Fui usada pelo Espírito Santo, não tenho dúvida. Eu tinha uma vida de oração,
e de jejum, já com 17 anos. Mas saí e fui aceitar um convite, né, de uma amiga, para ir, uma prima também, que tinha sido batizada, saiu. Segura bem aí nesse ponto. A, a Eneida começa a ter contato com o Evangelho através da Igreja Católica. E sabe aquelas músicas do Padre Zezinho, que são muito lindas, né? Tem músicas que as músicas que ele compõe que não são contraditórias à nossa doutrina, tem música muito bonita. E essas músicas começaram a falar com a Eneida. A mãe dela conhece primeiro a Igreja Batista e depois, através da colportagem, conhece a Igreja Adventista. Se torna colportora. A Eneida se batiza aos 17 anos de idade, porque a mãe dela conseguiu, como ela disse, vagas no EDES, e ela se batiza aos 17 e já começa a pregar. A Eneida, ela já vem para o reino com esse estímulo missionário muito forte. Graça, deve ser assim com todos nós. Só que ela recebe um convite de uma prima. Sua prima te convidou para quê mesmo? Antes disso, eu quero só abrir um parêntese aqui, pastor. É, na Igreja Católica, Deus já falou comigo, né? Com o louvor, a música do Padre Zezinho, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, que é o que nós pregamos também, né? E eu cresci, a gente ama esse louvor, cresci, essa música marcou muito. Eu tenho muitos amigos católicos, eu tenho uma Bíblia católica para estudar com meus amigos católicos, né? Uhum. E, inclusive, Maria Bonfim, um alô, tem uma amiga aí que foi amiga de farra há muitos anos, que também está aí na sala, né? É, e aí, na igreja, a Igreja Batista abriu as portas para a gente. Eu tenho muito carinho. Já preguei na Igreja Batista também, já me chamaram para dar testemunho. A gente tem muita gratidão que a Igreja Batista cedeu um espaço para minha mãe dar aula lá para nos ajudar. Nos abraçou muito, um abraço, um agradecimento. Eu amo a Igreja Batista também, não podia deixar de falar nisso. E aí foi quando, né, essa amiga, minha prima também me chamou para visitar essa cartomante. E aí, desta visita, eu passei 24 anos servindo o inimigo. Do jeito que eu estou conversando com o senhor aqui, pastor, eu conversava com o inimigo. Hoje eu converso com a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Amém, glória a Santo. Deus por isso. É Você Deus que estava transforma, né? Liberta. você estava na fé, pregando a palavra, e uma prima convidou você para ir até uma cartomante. Daí, queridos, desse dia em que a irmã vai até esse convite, ela passa 24 anos longe de Deus. Sabe o que a gente fica pensando aqui, Eneida? É que nós, adventistas do sétimo dia, o cristão é chamado para influenciar. Nós não podemos ser influenciados pelos que não temem a Deus ou não o conhecem. Então, é muito importante em nossas associações lembrar que a primeira coisa que você faz ao se associar a qualquer pessoa, veja, a qualquer pessoa, a sua primeira atividade com essa pessoa é revelar Jesus para ela. Aqui a gente tem o ministério de desaguar, não é? E deságua, se derrama Jesus nas outras pessoas, porque é quando você cria o link de vida com outra pessoa que esta vida se constitui em você. Por isso que muitos cristãos não sentem vida, porque não têm o Espírito, e por não terem o Espírito, não praticam a missão, e por não praticar a missão, não têm sua própria experiência. O pastor Camperi pregou aqui e disse: e a sua história? Qual é a história que você tem? O que você conta das experiências que você tem com as pessoas, né? E aí a Eneida, quando vai com a prima, ela se deixa influenciar. Você está sendo influenciado por alguém? Você tem percebido que tem alguém ou algumas pessoas, um ambiente que você está frequentando, que está esfriando sua fé? Amigo, minha amiga, você foi chamada para influenciar e não para ser influenciado. Sai dessa, irmão, sai dessa, rejeita essa ideia, porque senão, de repente, você pode ficar, como a irmã Eneida, muito tempo fora. E ela entrou num viés de uma religião mística, que ela chegou ao ponto de conversar com o inimigo, como ela disse aqui,
como ela conversa conosco aqui. Era pessoal o processo. Então, influencie, tá bom? Ó, influencie. Nasça no reino de Deus e influencie. 24 anos fora. Como foi que a senhora voltou para a igreja? Pastor, um dia eu estava no mundo e eu disse para o Senhor que Ele me ensinasse a amar, que eu só voltava para Ele por amor. Foi aí que eu disse para Ele, né, que eu não tinha medo de ir para o inferno, que a gente se acostumava com tudo que era bom e que era ruim. Eu disse isso para Deus, pastor. E também eu não queria voltar por interesse, né? Porque eu vejo que tem muita gente que está na igreja só com interesse em bênçãos e quer que Deus seja servo da gente. Me dê isso, me dê aquilo, me dê aquilo, me dê, me dê, me dê. Quando Deus não dá, ainda acha ruim, diz que não vai mais na igreja, que não vai mais servir. E nós que temos que ser servos dele, né, pastor? Então eu disse isso para Deus. E aí, é, foi quando, com 44 anos, que eu engravidei. Não, não vou entrar nesse mérito agora, que não podia ter engravidado, isso aí, só isso aí daria o testemunho. E, e aí eu senti, porque para quem é mãe, quem é pai sabe, mas para quem é mãe sabe mais que carrega um filho no ventre. E o Senhor até compara o amor dele com o amor de uma mãe, né? Então, por amor à minha filha, que é a única coisa que eu não queria que um filho sofresse as consequências de meus pecados. Tanto que eu jejuei na gravidez. Eu dizia, Senhor, o Senhor pese a mão sobre mim, o Senhor castigue a mim, mas a minha filha não. Não impute meus pecados sobre minha filha. Tá vendo? E para a honra e glória do Senhor, depois eu botei a foto aí por último das minhas duas filhas. Deus me deu duas filhas lindas, perfeitas. Está com 13 anos hoje, a filha da velhice, a filha do amor que o Senhor trouxe, né, para mim. Então está com 13 anos. Foi por isso que eu disse para ele. E tem sido minha oração, essa que o Senhor me ensine a amar. Eu acho que é o único passaporte para o céu mesmo, é o amor. Então, o seu desafio era aprender a amar. E você queria voltar pela filha, você vai voltar para a fé e tem um reencontro com Deus poderoso. Tem quanto tempo que você voltou já, Eneida? 10 anos. 10 anos. Né? E nesses 10 anos, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, você desenvolve e aceita um pedido, um chamado de Deus, de trabalhar no ministério carcerário. E aí você vai dizer assim: ah, não, senhor, trabalhar no ministério carcerário, aquelas pessoas que estão lá merecem, você tem que pagar o preço, eles são maus, então tem que dar aquela sofrida lá na cadeia mesmo. Aí o Espírito Santo vai dizer assim: Eneida, ô Eneida, você não está pedindo para aprender a amar, Eneida? Deixa eu te colocar no lugar para você aprender. Irmão, deixa eu falar um negócio para você aqui. Esse negócio de andar no espírito, de viver no espírito, segura, viu, irmão? Segura. Porque quando você se compromete a permitir que ele controle a sua vida, porque é o grande lance na vida no espírito, você não recebe o espírito para usá-lo. Você recebe o espírito para ele usar você como ele quiser. Olha a brincadeirinha, Neida. Tem 5 anos que eu acordo 4h30 da manhã. A gente pede para o Espírito Santo entrar na vida da gente, mas se prepara. Ele vai te levar para lugares desafiadores em que você terá que anunciar a todos os pulmões que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Na cadeia, de madrugada, na faculdade, lugar hostil, em casa, muitas vezes com uma família descrente, na chuva, no sol, doente, passando por dificuldade, em crise financeira, que nós não podemos parar. O bote não pode parar, irmão. Não pode parar. Então, se liga, pega a ideia. Quando você pede para ele controlar, ele te coloca em lugares para que você aprenda coisas fundamentais. E a Eneida foi levada para o ministério carcerário e você inaugura esse ministério e faz um lindo trabalho hoje, a todos os pulmões. Falando em todos os pulmões, vamos chamar o jovenzinho lá da sacada? Vamos conhecer o filhinho da Priscila? Priscila, você já pode abrir o seu áudio? Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Oi, Daniel, Samuel.
Olha, que legal. Priscila, você sabe que eu rodei o vídeo do seu filhinho aqui, né? Na sala 57. Qual dos dois vai lá para a sacada às 5 horas da manhã e gritava daquele jeito? Pergunta. Naquele tempo só tinha um. Mas Pode... Ó, depois do profeta Daniel, vem o profeta Daniel, né? Na Bíblia. Então agora é dose dupla, literalmente. Não então, tinha Daniel. E aqui é o Samuel. entendi. Então, Samuel e Daniel. Tudo bem, Samuel? Aí, tudo bem, Daniel? Tudo bem. Aí, e esse pássaro lindo aí, como é que é o nome? Chiquito. Olha aí, garotinho, que lindo. Aquela imagem dele nos impressionou bastante. Não sei se você tem esse vídeo ainda, Priscila. Se você Tenho, eu puder, tive cuidado. você enviou para mim? E Enviou. Naquela época ou recente agora? os dois. Tá, é porque eu quero mostrar para eles depois novamente como é que o Samuel entrava na sacada ali e gritava: Bom dia, Deus, bom dia, Espírito Santo e bom dia, meu anjo, né? Você gosta de falar de Jesus, né, Samuel? Eu gosto. É bom? Você gosta de orar? Eu gosto. Eu já oro muito. É. Por que que você ora, filhão? Eu oro para. Pastor, deixa eu dizer uma coisa desses meninos, viu, pastor? Ah, A gente estava lá na escola de profetas, aham. e esses meninos, a sexta para o sábado, não deixou nem o pai nem a mãe dormir, botou o pai e a mãe para dormir todos os dois, a noite todinha, vigília. Disse, a irmã Maísa mandou orar, e nós vamos orar. Esses dois meninos, com 6 ou 4 anos, a noite toda, em vigília de sexta para o sábado, e no outro dia ele estava lá pregando na igreja, falando sobre Nabucodonosor, sábado de manhã na igreja, pastor. Essas bênçãos. Você sabe o que impressionou a gente, Samuelzinho? Você tão pequenininho, a todos os pulmões. A irmã hoje faz um trabalho lindo no Ministério Carcerário, mas você é uma criança, 5 horas da manhã, fazendo os vizinhos ouvirem sobre Deus, gritando sobre Ele, falando alto sobre Ele, expondo sua vida. Aquilo impactou muito a nossa vida, viu? Foi uma bênção aquele videozinho que você gravou, viu? Eu Pergunta perguntei se para você por que que você gosta de orar, Samuelzinho? eu gosto de orar porque a oração tem poder, Ele gosta de orar porque a oração. sabe? Um, um dia eu tenho um jogo de bola que é, eu fui ligar a bola, a bola não tava achando. Eu fui. A internet dele. Priscila, volte para você aí. Deixa eu ver se com você a gente consegue pegar melhor o áudio. Ele afirmou que ele ora porque a oração tem poder, irmãos. Só que esse garotinho entrava na sacada e gritava: Bom dia, Deus. Foi muito legal isso. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu anjo. Cara, eu vou mostrar esse vídeo de novo. Priscila, como é que você, como mãe, se sente vendo os filhos? Porque não é só o Samuel, o Daniel também, tendo uma família com os filhos sendo criados assim no Evangelho. Como é que você se sente, Priscila? Para mim é uma honra tão grande. É, você pagar um preço por isso, né? Eu preciso, eles são de Joel, meus filhos, mas para acontecer a profecia, eu preciso vários lugares que eu vou, vários lugares que eu vou palestrar, pregar. Eu encontro pessoas, eu apresento eles participam comigo das palestras. Quando eu apresento o Samuelzinho da Sala 57, várias pessoas me disseram: ah, é ele, minha irmã, aquela mensagem me tocou, minha irmã. Ai, eu chorei toda, minha irmã, minha irmã, minha irmã. E tem uma alegria, os lugares que nós vamos. Em resumo, nós somos contadores de histórias oficiais e ministradores de oração, graças a Deus. E foi convidado para pregar em cima da hora. E se você vai, filho, mamãe, estou pronto. Filho, conta aquela história, conte aquela história que vocês. Mamãe, a Bíblia tem muitas histórias, muitas pregações, não precisa repetir. Hoje, Deus quer que fale sobre Nabucodonosor. Quando eles falaram, o pastor, o Leandro Dalla falou assim:
Gente, não foi nada combinado, mas hoje eu vou falar sobre isso. Então, várias situações em que eles falam a mensagem e os pastores vão pregar justamente a mensagem que eles falaram. Então, o Espírito Santo usando, isso não tem preço. Não tem preço. Priscila, a gente vê que tem um conteúdo bem legal aí na sua história. Nós vamos entrar em contato e vamos trazer esse testemunho de maneira bem ajustadinha para a gente conhecer os filhos, conhecer você e essa trajetória de pessoas que pregam a palavra. Brigadaço, um grande abraço. Bom conhecer esse garotinho, já cresceu bastante, né? Ele já cresceu bastante. Grande abraço. Você está conhecendo aí o pequeno Samuel, que foi para a sacada e a todos os pulmões ele gritou e grita até hoje sobre Jesus Cristo para esse mundo tão carente da graça de Deus. A gente teve um pouquinho de dificuldade com áudio, nada que dificulte um pouco a nossa compreensão, com um pouquinho de vontade a gente consegue pegar a ideia central. Você vai evangelizar nos presídios, Eneide, e faz um grande trabalho pelo poder do Espírito Santo, levando muitas pessoas ao batismo. Recentemente, na cadeia onde você tem pregado, pessoas têm se convertido. Você tem uma noção de quantos presos já aceitaram Jesus e foram batizados através desse ministério carcerário? Deixa eu falar só um pouquinho desses meninos também, pastor, que eu fiz questão de chamar, porque eles oram por mim, né? São meus amigos também de oração. A mãe, hoje mesmo, a gente às vezes sempre ora com a mãe, né? Das 3 até 6 da manhã. E você vai ver os testemunhos deles mesmo, assim, como eles pregam sobre a saúde, como eles são disciplinados. Esses meninos não comem doce e pregam veemente sobre isso, sabe, pastor? É bênção. Então, eu agradeço muito, principalmente esse resultado foi a melhor missão que eu fiz, assim, porque eles estavam orando por mim. E a oração de uma criança, a inocência de uma criança, né? E é bênção demais, por isso que eu fiz questão. E eu agradeço também, pastor, do Ministério do Presídio, a irmã Márcia Vida, porque ela que fez a campanha, a gente iniciou junto, e quando eu retornei para a igreja, e eu faço até um apelo assim para a igreja, para pedir a Deus muito amor ao Espírito Santo para receber pessoas que são tiradas do fogo como eu, né? Que vieram do crime, que serviram ao inimigo, pessoas que andavam à margem da sociedade, a igreja receber com amor, com carinho, porque eu agradeço muito a Deus, a irmã Márcia Vita, Deus colocou no meu caminho, que eu chorava muito, eu me sentia assim, a traidora de Deus, eu me sentia, tive muito sentimento de culpa, e Deus colocou paciência, e colocou a irmã Márcia, e foi quando a gente iniciou o ministério, iniciamos juntos, a gente às vezes fazia muita vigília, passava as noites orando, e a gente também não pregava só no presídio, a gente pregava, subia os morros também, pastor, no meio das bocas de fumo, com a caixa de som, e Deus operou ali grandemente, né? Eu peço muita oração por esse ministério. Em nome de Jesus, orem todo dia, porque, Você tem uma noção de quantas pessoas já se converteram, foram batizadas nesse período? pastor, aqui, aqui no Brasil, acho que mais ou menos mais 20, tá? Fora, porque também muitas pessoas, depois eu soube notícias, né? Tinham saído e aceitaram Jesus lá fora, então, às vezes eles aceitavam, se batizaram, depois caíram, levantavam de novo, e às vezes mandam notícias, entendeu? E vão, às vezes não aceitaram lá dentro, depois levaram, já vi testemunho assim, que levaram o carta do livro que a gente deu lá dentro, e voltaram a ler e se batizaram. Então, não dá assim para a gente quantificar muito. Neida, Na, eu fico na pensando. África, o último esse ano, foram 93 no presídio, mas como eu estava dizendo, o pessoal lá, pastor, a gente tinha mais facilidade. Toda semana tem vigília, jejum, clamor. Então, o grupo lá é toda semana. Tem um dia de jejum, de vigília e de É por isso que eu clamor. estou falando que lá o clima é diferente, a Né? pegada é muito diferente. Aí, lógico, o resultado também é bastante diferente. Mas deixa eu fazer uma reflexão aqui, Eneida, sobre o ministério carcerário. Sabe, amados, eu fiz uma santa ceia ontem na minha igreja, aqui na igreja da Esplanada. Um abraço para os irmãos que frequentam a sala da igreja do Esplanada. Temos alguns lá que são regulares na sala. Eu glorifico a Deus por isso. Sabe, eu ontem
falei para eles, Eneida, que Jesus tomou a ceia com os traidores mais íntimos. Jesus tomou a ceia com seus traidores mais íntimos. Jesus sabia que eles iriam traí-lo. Judas era o principal deles, porque havia vendido Jesus por 30 moedas de prata. Mas no final todos abandonam Jesus. Jesus sabia disso, mas ele vai lá e ceia com eles. Por que Jesus ceia com as pessoas que iriam traí-lo? Porque Jesus entendia que ele era a única chance daqueles traidores, era a única chance que aqueles traidores tinham de serem fiéis. É uma entrega, assim, absurda. E quando eu fico pensando no modelo de evangelismo que a gente faz, eu sinto falta, no meu ministério mesmo, e nas igrejas que eu frequento, que eu sou pastor, de batismo de presidiários, batismo de prostituta. Onde estão essas pessoas? Eu tenho falado isso aqui, né? Talvez o nosso evangelismo, ele goste apenas de determinadas camadas, ou tenha dificuldade de acessar determinadas camadas com medo, ou às vezes até com rejeição. Aonde estão onde estão os assassinos? Ontem eu estava pregando e o David trouxe para mim uma história muito parecida com o da Márcia, que a Márcia, ela perdeu o filho assassinado, ela adotou o assassino do filho, tomou o filho do assassino do filho dela, se tornou o netinho dela, ela adotou aquela Acompanhei, família. pastor, essa história de perto. A senhora A acompanhou morte essa do história. menino, 2 anos, os últimos 2 anos eu acompanhei de perto. Extraordinária história. E o David me mostrou, enquanto eu falava sobre Jesus, comendo com seus principais traidores, a foto de um senhor ao lado da sua esposa, de uma outra mulher e de um homem. O homem era o assassino do filho dele. E ele adotou aquele homem para cuidar e para salvar a vida daquele homem. Ele disse assim: eu tinha que fazer isso, porque a vida do meu filho era muito preciosa para mim. E eu não poderia deixar fora do reino de Deus quem tirou a vida de quem era mais precioso para mim. Irmão, olha que coisa extraordinária. Eu não poderia deixar fora do reino de Deus quem tirou a vida de quem era mais precioso para mim. Meu Deus do céu, extraordinário isso. Então, nosso avanço do evangelho precisa chegar nessas camadas. Aonde estão os presidiários? Qual foi a última vez que na sua igreja se batizou um ex-presidiário, um assassino réu confesso, que pagou sua pena, que se arrependeu, que aceitou Jesus? Cadê esse pessoal aí? É para a gente refletir. Ministério carcerário, entre as prostitutas, as pessoas de rua. Meu Deus, quanta coisa, não é? Quanta O coisa a gente pastor, pensa. é, lá na igreja em Itabuna tinha pessoas, né? Tem pessoas que chamaram que eu era louca, irresponsável. Uma vez chamaram minha mãe para dizer que minha mãe tivesse muito cuidado, porque é o seguinte, a gente orava muito e perguntava ao Senhor. Eles às vezes se batizavam e não tinha para onde ir no saidão. E aí a gente levava lá para casa, pastor. Entendeu? Muita gente sabe disso, né? Irmã Márcia e muitas pessoas do Ministério em Itabuna sabiam, mas era com muita oração, não era assim, e perguntava ao Senhor se podia levar. E eles se sentiam, muitos me chamam até de mãe, teve 2 que eu dei uma surra, dá outro testemunho isso, mas teve um, quando eu dei a surra, eu terminei, ele se ajoelhou e disse, bença minha mãe, entendeu? Até hoje, e ele me deu um testemunho um dia que ele disse, ofereceram 20 mil para ele matar uma pessoa em Conquista. Ele disse, minha mãe, eu não fui por causa da senhora para não lhe fazer sofrer, sabe? Então, tem coisas que dão alegria, como eu estava dizendo, deixa eu abrir um parêntese aqui, eu fiz gestão ambiental, eu trabalhava com os catadores do lixão, e eu questionei muito Deus, porque eu digo, Senhor, eu não entendo não, Senhor, foi muitas madrugadas questionando, se eu deixar, Pai, de atender os catadores, tem muitos lá que não tem vício nenhum, está no lixão, e às vezes só para sustentar a família, para ir atrás de preso, como você já fez até um comentário sobre isso, né? Eu dizia, não vou não, entendeu? E aí foi onde o Senhor falou, e o Senhor colocou tanto amor,
Porque o amor lança fora o medo, né? Porque eu entro no presídio, eu me sinto em casa, pastor. Quem entra comigo sabe disso. Já entrei, já peguei em ala de estrupadores, 52 estrupadores, entendeu? E aí, mas assim, no jejum e oração, e perguntando ao Senhor, não vou chegando assim, sabe, pastor? E tem várias pessoas, como eu digo, eu estava pregando lá no presídio, tinha esses meninos, tem pessoas que jejuam por mim, dizem assim, minha irmã, eu não tenho coragem de ir, mas eu vou jejuar por você. E aí, quando eu vou entrar para pregar, eu saio ligando para todo mundo, passando mensagem, gente, eu estou entrando agora no presídio, parem, orem por mim, gente, mesmo quando eu vou pregar também. Aí eu tenho várias pessoas, parem, ajoelhem e orem por mim aí, porque uma coisa, eu achava que eu não era medrosa, mas duas coisas, eu tenho medo. Eneida, Eu tenho medo de não ser usada pelo Espírito Santo de Deus e tenho medo de entristecer o coração de Deus. Tenho muito medo mesmo. você sabe, Eneida, que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Alguém fala assim, meu Deus, então eu estou perdido, ó. Mas a timidez que vai tirar do reino não é essa timidez que você não gosta de ir à frente, você tem medo de pegar lá no microfone e falar, não, não é isso não, não é isso não. Tem gente que faz a obra de Deus e não aparece. A pessoa gosta dos bastidores, mas ela está fazendo. A timidez que vai tirar do reino é aquela que deixa você estático em relação à pregação. Você não prega com vergonha de falar de Jesus. Aí não tem jeito não, irmão. Isso aí vai tirar a gente do reino mesmo. É essa timidez aí, não é a timidez da persona, é a timidez de ter vergonha de falar de Jesus. E aí você vê assim, meu Deus, eu vou agora correr para os presídios da minha cidade, né? Peraí, só um pouquinho. Ô, volta aqui. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando que a gente tem que alcançar esses segmentos, só que Deus dá variados dons. Deu para Eneida, para Márcia. A igreja tem aqui em Brasília mesmo, na placa, nós temos o Ministério Carcerário, que o pastor Jeconias vai pregar aqui na sala para a gente mais uma vez. Ele implantou esse ministério aqui, capacitou, treinou pessoas para fazer isso. Então, de repente, você recebe o chamado para isso. Recebe o chamado para trabalhar entre as prostitutas, entre as pessoas de rua, entre os políticos, trabalhar entre as crianças, entre adolescentes, jovens. Deus capacita, chamando para os variados segmentos. Nem todo mundo tem habilidade para tudo. Nós temos um ministério na internet. Talvez você nunca tenha. Não tem problema. Você tem que ter o seu ministério. E para a gente fechar o testemunho da Eneida, eu deixei por final essa ideia da necessidade de amar. Nós temos 10 minutos, Eneida, para a gente fechar esse conteúdo aqui. Você pediu para Deus para te ensinar a amar. Ele te joga lá no presídio para você aprender a amar, e aí você vem para a sala 57. Quando você entra aqui, você diz: Pronto, pastor, é o lugar que eu precisava. Você entra bem na pipoca. E na pipoca você vê: Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Oxe, eu preciso de um lugar aquecido como esse. Me diga aqui e responda a esta pergunta: Como é que a sala te ajudou a aprender a amar? Pastor, eu achava, antes, né, de entrar na sala, eu achava que a gente só poderia amar quem a gente conhecia. Que era necessário, né, conhecer para amar. E aí foi que a sala fez o divisor de águas na minha vida, né, nesse sentido, entendeu? Que vocês têm que amar como Jesus amou. Abrir o coração. Quando você abre o coração para o amor, você vai amar o mendigo, né? Você vai amar qualquer uma outra pessoa, como fala em mendigo. Tinha um chamado Tomás que ficava na porta da igreja do São Caetano, lá em Itabuna. Ele tinha uma perna podre, né? Ficava com mau cheiro na perna, pastor, resumindo aqui a história toda. E eu comecei a orar, aquilo incomodava, bêbado ali na porta da igreja. Digo, Senhor, você pode ter algum plano, algum propósito na vida deste homem aqui na porta da igreja? E comecei a orar, eu levava comida lá para ele. E um dia, inclusive a irmã Márcia Vita e o pessoal do Ministério Presídio ajudaram também, cortou até as unhas dele. Um dia eu levei ele lá para casa para dar um banho, chamei uma irmã, meu Deus, lá de Itabuna, agora irmã Marlúcia, entendeu? Que assiste aqui a sala também, que fazia um trabalho com esses moradores de rua. Quando eu cheguei em casa, minha mãe botou a mão na cabeça e disse, minha filha enlouqueceu.
porque ele estava com um mau cheiro muito forte, pastor. E, resumindo a história toda, a gente deu banho nele, ela me ajudou lá, foi, pegou luvas, ela já tinha costume, deu banho nele. E eu orei, pastor, por aquela perna, para o Senhor curar. E quando tirou o curativo dele, a perna estava seca. Aí outro irmão chamado Délio, né, que é evangelista lá em Itabuna, é muito conhecido também, ele tinha chegado na noite anterior, chegou e disse assim, Senhor, eu queria que o Senhor me dissesse o porquê isso aqui na igreja, será que tem jeito para esse homem, Senhor? Quando ele chega no outro dia, pastor, Deus tinha me dado uma bênção muito grande com um carro, que eu tinha pedido esse carro para o inimigo, e depois o Senhor libertou de um processo, deu uma grande vitória. Aí eu disse, Senhor, eu vou arrumar uma pessoa como se eu estivesse arrumando o Senhor. Aí fui na loja, comprei roupa toda nova, uma calça azul escura com a camisa azul clara, com a gravata, sapato, tudo, e a gente deu banho nesse mendigo e arrumou ele. Quando o irmão dela chega lá na igreja, está este homem todo arrumado, lúcido, cabelo cortado, na igreja ele se arrepiou todinho, eu disse, não é possível uma coisa dessa, agora é problema meu, porque eu questionei com Deus ontem sobre este homem, eu chego aqui contra este homem desse jeito, é problema meu e Deus. Levou ele para a casa dele, levou ele para a casa dele, para cuidar dele, lá para o sítio. Deus preparou tudo, assim, deu as coisas tudo para este homem, assim, foi uma coisa, assim, uma bênção, né? Não dá, estou olhando o tempo aqui, eu falo demais, mas, enfim, ele passou uns 3 meses lá, depois ele voltou para a rua de novo. Ele disse que ele não se acostumava com aquela vida, e ele estava deixando de beber, a gente conseguiu o remédio, tudo, e aí o pior estágio dele foi, primeiro, ele acabou perdendo as pernas, por causa de bater o tanto nele, ele diabético teve que operar, mas no final fiquei sabendo já, no final já dos dias que ele tinha aceitado Jesus. Então, eu acho que o problema hoje da igreja, de muitas pessoas, pastor, ainda a resistência, é porque não acredita que Jesus transforma. Não acredita que ele pega. Teve um bandido perigoso, vou contar isso aqui rapidinho para você ver lá em Uambo, ele testemunhou com a gente lá na conferência, né? Ele disse que ele apanhou tanto para a polícia torturando ele para ele dizer onde é que estavam as armas. Ele não disse. Ele era temido lá em Uambo, uma cidade de mais de 2 milhões de habitantes em Angola. E aí, quando ele se batizou, que a gente se preocupa com essa questão, o que foi feito da arma. E a gente olha, Deus me deu experiência também, eu trabalhei mais de 30 anos com processo, então ajudava muito eles. Tinha gente com cadeia paga mais de 4 anos, pastor. Então a gente fazia esse encaminhamento, a gente visita a família, a gente procura dar uma sustentabilidade quando ele sai. Então, existe todo, né, um trabalho. E aí, chegaram e disseram, aí quando ele se batizou, ele foi lá devolver a arma. Aí disseram, rapaz, parece que essa igreja adventista é feiticeira, porque você, como é que você apanhou tanto e não devolveu a arma? E agora está devolvendo. Ele disse, foi Deus que mandou eu devolver a arma. Entendeu? Então, Deus transforma. Assim como ele me transformou, como ele me libertou. Era uma cachaceira tremenda, pastor. A Passava a noite senhora? bebendo. Era uma A senhora? cachaceira. Não, a senhora? Não, Era uma não, não, para tudo agora. Acabou o testemunho, irmão. A mulher era cachaceira. Não dá para acreditar um Pois negocinho é, lindo pastor. desse. Deus Um liberta, negocinho pastor. pregador hoje, que leva a alma para Jesus, era pé de cana. Aqui em Brasília é pé de cana, irmã. Era viciada em jogo, era viciada em jogo, então, jogava apostado, dominó, pauzinho, passava a noite jogando. Você sabe, irmã Eneida, é o seguinte, que essa questão do amor, ela reorienta a nossa vida, né? Não somente nos faz expressar com liberalidade esse amor, mas também faz com que a gente expresse esse amor. No seu caso, cuidando de pessoas como esse. Como é que, meu Deus, trazer para dentro de casa uma pessoa para dar banho? Certo, às vezes vai acontecer com você. Você vai pegar, como o irmão que deu testemunho, a sacola que ele tinha de lanche e dar para uma pessoa que pediu. Agora, uma coisa que eu quero que você, olha aqui para mim, ó. Ei, olha para mim. Quando a gente ama, sabe o que que acontece? Histórias como essa e outras, nos mais variados sentidos, mas uma coisa é fixa. Anote aí, uma coisa é fixa. Você terá sempre pessoas gravitando em torno de você. Sempre. Se for para dar um banho, se for para levar no mercado para fazer uma compra, se for para dar roupa, sempre você vai ter pessoas gravitando em torno de você.
A minha esposa, graças a Deus, nós estamos num quarto dia, assim, que eu tenho sentido uma melhora importante na minha esposa, graças a Deus. Isso vai continuar. Amém. Escute uma coisa, ela disparou aqui no condomínio, para a gente recolher doações para dar para famílias carentes. Nós chegamos com as doações na igreja, distribuímos para as famílias que estão estudando a Bíblia. E nós estamos conhecendo pessoas do condomínio, porque nós queremos pessoas do condomínio gravitando em torno de nós. Queremos levar o evangelho para eles. Então, isso aqui, da banho, etc., vai acontecer das mais variadas formas possíveis. Mas uma coisa é fixa: você terá sempre que ter pessoas gravitando em torno de você para que eles conheçam Jesus através da sua vida. Coletivo e individual, coletivo e individual. E para isso, o amor é fundamental. Porque a Eneida disse assim, ó: antes eu amava só quem eu conhecia. Tá certo, eu tenho que amar quem eu conheço, mas eu tenho que amar quem eu não conheço também. Só que, Eneida, o amor de quem eu conheço não é o mesmo amor que eu destino para quem eu não conheço. O amor de quem eu conheço é afetividade, é troca, é um carinho. Essa pessoa é tão cara para mim. Ai, como é bom estar ao lado dela. Eu tenho afetividade por essa pessoa. É meu amigo, é minha esposa, é meu filho, é o irmão da igreja. Esse amor é um. Agora, o amor primário. Escute aqui o que vou ensinar para você agora. O amor primário, que vem antes desse amor, que se sente bem porque a pessoa é um docinho, ou porque é minha esposa, porque é meu filho, porque é um amigo meu. Antes desse amor, antes tem esse aqui, ó. Isso aqui é importante, é uma dos ensinos da sala fundamentais. Antes desse amor que eu falei, tem esse aqui, irmão, ó. Preciso de você para ser feliz. Eu amo incondicionalmente. Ou seja, nesse amor incondicional aqui, eu não preciso conhecer para amar. É porque eu estou cheio desse amor, que deseja a salvação desse mendigo, que eu dei banho, que eu trouxe para dentro de casa, do assassino do meu filho que eu trouxe para dentro de casa. É esse amor aqui, ó. Não precisa conhecer, porque ele é um dom recebido para ser compartilhado com todo mundo. Então, desse amor você está cheio pelo Espírito. Aí você chega aqui na rua, vai no porteiro do condomínio e diz assim: ô Mauro, beleza? Eu amo você. Aí o Mauro diz assim: esse homem é doido, porque ele não me conhece e diz que me ama. Mas para amar o Mauro que eu não conheço, eu preciso amar Jesus. Ponto. E quem me faz amar Jesus é o Espírito Santo. Se isso estiver acontecendo, você vai desejar a salvação do Mauro a todo custo. Isso é amá-lo. Aí você traz para dar banho. Quando você traz para dar banho, você não está querendo que ele fique limpinho, cheirosinho, que a ferida da perna cicatrize, para ele se sinta bem. Não é esse o primeiro propósito. O primeiro propósito ao trazer para dar banho é que ele conheça Jesus. Ele ficar limpinho, cheirosinho, com a perninha boa, é uma consequência do amor incondicional que deseja a salvação dele. Entende isso, não? Isso faz muita diferença entender. Dona Eneida, a senhora tem tanta história, que é difícil deixar a senhora num lugar só. Então a senhora vai para cá, vai para lá, tem muita coisa boa acontecendo na sua vida. E é bom tirar o testemunho de gente assim, cheio de coisa para contar. Mas nosso tempo acaba. Tem muita coisa. Olha, pastor, eu quero agradecer também, né? A irmã Márcia, a mãe da irmã Melissa, a menina, adolescente que prega aí, né? Que está lá, que ajuda também Tão muito na lindinha missão demais. na missão Presídio em Feira de Santana, né? A irmã Silvia Mello, porque um dia eu orei, porque eu vi o testemunho da irmã Silvia, né? Eu conhecia ela antes, ela nem sabe disso, mas eu orei, que eu pedi ao Senhor que eu queria fazer parte dessa equipe. E aí eu disse: se o Senhor quiser, o Senhor prepara. Então, eu fui convidada para fazer parte
a equipe da irmã Silvia Mello com o pastor João Andrade, né? E o grupo agradece muito o pastor Atenor também, que a gente é atuante aí na sala, né? Fizemos junto missão lá na África. A irmã Célia, que é angolana, eu distribuí, falei da sala 57 lá também, né? Mando o link lá para Angola também, quem sabe um dia lá a gente vai, a sala 57 vai para Angola, né? Se for o plano de Deus lá, eu acredito. Eita, imagina esse baiano com ascendência nos africanos pregando lá, irmã, eu vou, mas vai ser bênção de Oh, Deus. glória! Olha, Aleluia! eu vou chamar, sabe o que eu vou chamar agora? Vou chamar a Leila. Ô, Leila, bom dia, tudo bem? Abre aí seu áudio, lindinha. Eu Bom quero dia, meu agradecer minha pastor, tudo moderadora bem? também, Miriam, né, pastor? Minha moderadora é Miriam, quero agradecer também. Miriam está um pouquinho ausente, porque ela está nos Estados Unidos. A Miriam agora é internacional, meu. Europa, Estados Unidos, é outro nível, Tá neném. É chique, né? gringa agora. A chique, é gringa agora, vai chegar falando How are you? Hello! Ai, que vai ser lindo. Dona Miriam. Você, a partir de agora, dona Leila, é a nossa anfitriã, a dona da pipoca. Eneida, muito, mas muito obrigado pelo seu sorriso, pelo seu testemunho e por uma vida tão produtiva ao lado de Deus. Lembra, irmãos, começou tudo errado. Lembra? Pai, por uma vingança, casou-se com a mãe dela. Tinha tudo para dar errado, mas o Senhor Jesus entrou no curso da vida da Eneida, Amém. mudou a sua história e pode fazer com a sua vida também. Amém. Eneida, obrigado. Vamos orar? Vamos. Eterno Deus, obrigado demais pela história da Eneida, mais um testemunho na sala. Que o Senhor a abençoe nesse ministério lindo, dentre outros que ela tem, nesse ministério com os presidiários. Abençoa a Márcia, que deu testemunho aqui, e eu vou trazê-la novamente para que ela reconte sua história. Tem sofrido com câncer, tem lutado contra ele. Eu peço a bênção sobre a vida dela também. Amém. Seja feliz na tua presença em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Obrigado, Nereidinha. Fica com Jesus. Obrigada pela oportunidade. Bom dia com alegria, né? Bom dia, com alegria. Queridos, na quarta-feira, eu vou contar para vocês 3 salas presenciais. Uma que o Gabriel fez, uma que a irmã Zenaide fez, e vamos contar a história do Igreja em Chamas, que foi feita agora pelo pastor Abdoral, pastor Adevaldo e pastor Fernando. Todas as histórias vamos contar na quarta-feira, mostrando como a sala está em movimento, tá bom? Leilinha, bom dia. Bom dia, meu pastor. Leila, será que eu ouvi um bom dia com alegria? Deixa eu ver. Bom dia com alegria, pastor. Bom dia, irmão! Bom dia com alegria! Vambora, Bom dia com vambora, alegria. vambora! Com alegria. Foi um gratificante.